Durante décadas foi muito difícil, quase impossível, enfrentar o monopólio da comunicação no Brasil. Hoje, essa situação é bem diferente. Nossos repórteres vão revelar agora como o dinheiro público ajudou a manter a centralização da informação. E como, mesmo sabendo disso, pouca gente tinha coragem de dizer. A promotoria concluiu que empresas de comunicação... Jornal Nacional, TV Globo, 12 de agosto de 2009. Segundo a denúncia da promotoria, Edir Macedo deu outro destino ao dinheiro doado à Igreja Universal. É o retrato da satisfação do fundador da igreja diante da generosidade dos americanos, com suas doações em dólar. Jornal Nacional, TV Globo, dezembro de 1995. A tomar dinheiro dos fiéis. Esse é o momento da divisão do dinheiro numa igreja da Universal em Nova York. 14 anos depois, a TV Globo continua a mesma. E com o mesmo medo. Perder o monopólio que transformou verdades em mentiras durante décadas no Brasil. Ontem, um novo ataque de desespero contra a Rede Record e a Igreja Universal. Foram mais 10 minutos de agressões, sem apresentar nenhuma novidade. Veja a comparação do tempo de cobertura com as outras emissoras. Cultura não noticiou. Rede TV não noticiou. Bandeirantes, 20 segundos. SBT, 4 minutos. Globo, 10 minutos. Essas imagens foram gravadas de forma ilegal 3 anos atrás, durante um culto da Igreja Universal em Porto Alegre. Um desrespeito à liberdade de manifestação religiosa de centenas de evangélicos presentes no local. Em outro trecho da reportagem, um produtor da emissora carioca se passa por um fiel e invade um dos templos da igreja no Rio de Janeiro. Mais uma vez, a Globo desrespeitou um espaço dedicado ao culto para mostrar o que insiste em insinuar como roubo: a doação espontânea de fiéis da Igreja Universal. Se for por livre e espontânea vontade, ela pode pagar. Para gravar as cenas, a Globo utilizou um instrumento comum para denunciar crimes: a câmera escondida. Mas as mesmas imagens podem ser vistas naturalmente durante os programas religiosos nas madrugadas da Record e no horário nobre de outras emissoras. A este lugar, em nome de Jesus. Mais uma vez, o mesmo discurso: condenação preconceituosa às ofertas e aos dízimos, entregues voluntariamente pelos fiéis. O termo dízimo tem origem bíblica. A palavra vem do latim dízimo ou décimo e significa a 10ª parte de um todo. Os fiéis oferecem 10% do que ganham ao longo do mês. A Igreja Universal nunca escondeu que a principal fonte de recursos é o dízimo, uma prática comum nas igrejas cristãs, inclusive na católica. Os seguidores evangélicos afirmam ter orgulho de fazer doações financeiras. As pessoas elas têm que contribuir com a igreja onde elas frequentam. Os católicos não contribuem? Então todo mundo contribui com a sua igreja, eu acho que não há problema algum. A Bíblia diz que todo aquele que crê deve pagar o dízimo. Então, se a pessoa crê na palavra de Deus, ela tem que fazer a sua parte. Se você quer alguma coisa, você tem que investir, né? Na verdade, você está investindo em você mesmo. No livro O Bispo, a história revelada de Edir Macedo, o fundador da Universal fala sobre o dízimo. Não é um ato abstrato, teórico. É um compromisso que revela a fé na prática. A de que Deus fica obrigado a esse compromisso com a pessoa que deu o dízimo. Fica obrigado a cumprir a promessa que está na Bíblia. Trazei o dízimo e eu abrirei as janelas do céu. Além disso, não impomos nada. Não cobramos o dízimo de ninguém. Apenas conscientizamos as pessoas dessa prática. É questão de colocar Deus em primeiro lugar na vida. Em outro trecho, Edir Macedo é mais explícito. Sabe por que a Igreja Universal cresce? Porque o dinheiro aparece, não vai para a mão do bispo. Se eu tivesse objetivos pessoais, não construiria grandes templos, catedrais com todo conforto no mundo inteiro. Construiria igrejinhas simples e pegaria o resto do dinheiro. Isso é óbvio. Se eu fosse desonesto, a Igreja Universal não seria o que é hoje. Na biografia, ele também fala sobre as despesas diárias da igreja, além do gasto com trabalhos sociais. Os números são exorbitantes. Manutenção dos templos, programação de rádio e televisão feitas pelos pastores,
folha de pagamentos dos funcionários, aluguéis, ajuda de custo dos pastores e mais um batalhão de compromissos. Além disso, investimos pesado na construção de novas igrejas. Os fiéis acompanham o investimento dessas doações nos veículos de comunicação do grupo. Só nas últimas semanas, Edir Macedo realizou cultos em 3 continentes diferentes, como mostram essas fotos divulgadas em seu blog. Aqui na Costa Rica, América Central, Namíbia, na África, Flórida e Texas, nos Estados Unidos, e Filipinas, na Ásia. Nos ataques de ontem da Globo, a fé de todos esses evangélicos foi agredida e até ironizada. Símbolos religiosos tradicionais entre os neopentecostais, como o azeite, foram ridicularizados pela reportagem. O que a emissora da família Marinho omitiu é que símbolos semelhantes também são usados por outras religiões, como a hóstia, a água benta e o terço católicos. O velho discurso da Globo também deu espaço para um ex-frequentador, citado na denúncia do Ministério Público de São Paulo, que se disse prejudicado pela Igreja Universal. Mas, segundo a igreja, se esse fosse o parâmetro, denúncias de ex-funcionários da TV Globo também deveriam ser apuradas pelos promotores, como as graves acusações feitas pelo ex-auditor fiscal da Globo, Romero Machado, autor do livro A Fundação Roberto Marinho. O ex-empregado da emissora carioca acusa os ex-patrões de compra de notas fiscais falsas, Caixa 2, falsificação de concorrência e obtenção ilegal de verbas públicas por meio da Fundação Roberto Marinho. O ex-funcionário chega até a afirmar que havia uso indiscriminado de drogas em festas do alto escalão da Globo. No livro, o ex-funcionário da Globo ainda acusa a emissora de desviar dinheiro público da Caixa Econômica Federal para construir o Projac, sua central de novelas no Rio de Janeiro. Uma operação que até hoje não foi devidamente esclarecida. Para construir seu complexo de dramaturgia, a empresa pediu emprestado 40 milhões de dólares dos cofres públicos, um ato ilegal. Como permissionária de um serviço público, a empresa não poderia obter o empréstimo. Foi o que determinou o parecer técnico do próprio banco. Mesmo assim, o dinheiro saiu dos cofres da Caixa Econômica Federal para os cofres da Globo. Foi uma grande maracutaia, não apenas em relação ao financiamento para a construção do Projac, como também a ocupação da área. Quando vemos aí hoje choque de ordem aqui, choque de ordem ali, tirando o pobre onde o pobre está, lá a ocupação também foi irregular. A ligação com o submundo dos golpes financeiros está presente na Rede Globo desde o seu nascimento. Há 9 anos, tramita na Justiça Paulista uma ação promovida pelos herdeiros do falecido deputado federal Ortiz Monteiro, o principal acionista da TV Paulista, hoje TV Globo São Paulo, responsável por quase metade de todo o faturamento da emissora. Eles sustentam que em 1964 a empresa foi passada para as mãos de Roberto Marinho por meio de um contrato de gaveta. Até hoje, essa transferência é questionada na Justiça. A TV Globo também é responsável por um dos maiores prejuízos do BNDES. Em 1999, quando criou a Globo Cabo, a empresa recebeu cerca de 400 milhões de reais. Em troca, o banco ficou com 5% das ações. 3 anos mais tarde, essas ações valiam apenas 2 milhões de reais. E o pior é que o banco não tinha autorização para criar essa linha de crédito. Mais uma vez, o contribuinte brasileiro pagou a conta dos desvios da Globo. Por trás dos ataques, a verdade, a queda de audiência da TV Globo e o crescimento cada vez maior da Rede Record. Os números não mentem. Veja a comparação do share, a participação de audiência, em relação ao número de televisores ligados entre as duas emissoras. Os dados são do Ibope, entre as 7 da manhã e meia-noite, medidos na Grande São Paulo. Em 2004, a Globo tinha 50,1 pontos. Agora, em 2009, de janeiro até julho, uma queda impressionante, 40,8 pontos. Isso mesmo, uma perda drástica de quase 10 pontos em 5 anos. A Record fez o caminho contrário. Em 2004, o share da emissora era de 9,6 pontos. Agora é de 17,5 pontos.
Uma subida de 8 pontos e que não para, ou melhor, provoca desespero em quem nunca soube conviver com a concorrência. O advogado da Igreja Universal, Arthur Lavini, divulgou uma carta hoje comentando as acusações do Ministério Público de São Paulo. Ela está publicada na íntegra no blog do bispo Edir Macedo na internet. Você vai ver agora alguns trechos dessa carta. Essas acusações nada mais são do que uma repetição do conteúdo de outro procedimento instaurado em 1999 para apurar crime de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, que tinha como investigados, à época, praticamente as mesmas pessoas que agora o Ministério Público quer colocar novamente como réus. Nesse inquérito de 1999, o bispo Edir Macedo, juntamente com outros religiosos e cooperadores da Igreja Universal, foram exaustivamente investigados por anos e, finalmente, a apuração foi arquivada em 2006 pelo Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Ao longo desses anos, esse empréstimo no exterior foi pago mediante prestações que acabaram sendo novamente consideradas como desvio para lavagem de dinheiro. Na verdade, estas acusações criminosas nem merecem resposta. Enfrentaremos o processo com a mesma tranquilidade de outras vezes e nossa maior e irrespondível defesa é no sentido de que o Supremo Tribunal Federal já investigou tais fatos e, a pedido da Procuradoria-Geral da República, arquivou o inquérito. Assinado Arthur Lavini, advogado. E esse assunto foi tema de muitas discussões hoje em Brasília. Políticos de vários partidos falaram sobre a necessidade de democratizar a informação. Aqui em Brasília, políticos de todas as correntes alertaram para os riscos que o monopólio da informação pode trazer para a democracia e para a sociedade. Enquanto não tivermos uma imprensa mais diversificada, mais distribuída e principalmente uma imprensa que separe as suas pretensões empresariais das suas pretensões políticas, nós não teremos democracia de fato. Eu acho que a democracia se constrói com a liberdade de comunicação, com a liberdade de expressão. Isso supõe o não monopólio. Isso supõe a multiplicação de instrumentos de comunicação e de expressão das ideias das pessoas. Um desses dias, conversando com o pessoal da Globo sobre a audiência do Jornal Nacional, já não é mais como era, que era um monopólio. Eu acho que esse monopólio não existe mais com as TVs a cabo, com o crescimento da Record, com o crescimento da Band, com as TVs pela internet, os sites. Eu creio que esse monopólio da Globo já desapareceu. Quanto mais espaço de informação o cidadão tiver, melhor para o país, melhor para a democracia, melhor para o desenvolvimento do nosso Brasil. Os canais de televisão, eles têm uma importância fundamental na formação da opinião pública. Na medida em que haja uma concentração de poderes de um determinado órgão de imprensa, uma determinada empresa, há, sem dúvida alguma, um represamento das informações que totalmente prejudicial ao sistema democrático em nosso país. Outros políticos lembraram que o crescimento da Record incomoda e houve crítica direta ao monopólio. A gente sente que existe uma resistência muito grande, né? A Globo ela não quer perder essa possibilidade que ela tem de monopolizar a informação no Brasil. A Record, ela conseguiu quebrar a questão da monocracia, digamos assim, do monopólio que existia em termos de qualidade. É importantíssimo para a sociedade brasileira uma outra televisão da qualidade da Record. Eu acho que isso nós não podemos deixar que tenha algum problema com essas questões que têm acontecido ultimamente. Todo crescimento incomoda a Record. Pelo seu crescimento, pode muito bem estar incomodando. Uma espécie de monopólio que tenta ser exercido pela Rede Globo é muito ruim para o país. Nós não queremos uma única empresa predominando no mercado, nós queremos a pluralidade. Só existe a qualquer custo a tentativa de manter o monopólio. Eleito com mais de 3.200.000 votos, o senador Marcelo Crivella também comentou os ataques à Record. O juiz recebeu a denúncia do Ministério Público, não aceitou. Ele abriu prazo para que a defesa apresente em 10 dias os seus argumentos. Quando ele souber que esse processo é o mesmo, que já tramitou, que já foi julgado, ele não vai aceitar. Até o Ministério Público baiano opinou. Eu acho que é lamentável você querer desqualificar
religiosamente alguém que tem uma autoridade religiosa consagrada no país, aliás, internacionalmente também. As críticas à Igreja Universal foram recebidas com descrédito por fiéis no país inteiro. A grande maioria deles diz que a vida melhorou. A comparação não tem sentido. Este homem já frequentou a Igreja Universal? Ele falou em 2006 para a RBS. O número de brasileiros que se dizem beneficiados pela Igreja Universal é incomparável com a quantidade irrisória de pessoas que se dizem prejudicadas, exibidas nos ataques da TV Globo. Mas quem são e como vivem os evangélicos que acreditam nessa religião e asseguram ser felizes? Percorremos o Brasil para conhecer de perto essa gente. Só no Brasil são 5 mil templos e 10 mil pastores. Eles atendem a 8 milhões de seguidores da Igreja Universal, o que chamam de maior pronto-socorro espiritual do Brasil. Eu, graças a Deus, conheci Jesus já tem uns 10 anos e eu vou para a igreja por amor, porque eu sei o sacrifício que ele fez por mim e isso é o mais importante, é fundamental. Depois que você vai para a igreja, você vê a diferença que é servir a Deus, né? A mudança na nossa vida também, isso é a primeira coisa que acontece, é a mudança de comportamento, e é muito bom servir a Deus. Entre os fiéis, uma dúvida. Será que a igreja teria conseguido crescer e conquistar tantos fiéis ao redor do mundo sem falar a verdade? Eu acho que eu não sou burra a ponto de ficar num lugar que só estariam lá para me explorar, entendeu? Eu me sinto indignado, porque as pessoas que criticam a Igreja Universal, elas não têm noção do que acontece ali em relação ao ser humano. A Universal é uma igreja neopentecostal que acredita que o desejo de Deus é espalhar prosperidade na terra. A teologia da prosperidade surgiu no início do século passado nos Estados Unidos e considera que os meios de comunicação, como rádio, jornal e televisão, são ferramentas importantes para mostrar às pessoas como a vida pode ser cheia de alegria e felicidade, ao invés de sofrimento e dor. A empresária Rosana lembra que um dia, desesperada, procurou a igreja que sempre frequentou, mas encontrou as portas fechadas. E a única igreja aberta, naquele momento, era tipo 7 horas da manhã, foi a Igreja Universal, né? Com receio, porque eu tinha muito preconceito em relação à igreja. Eu achava que a Igreja Universal realmente era um antro de ladrões, entendeu? Era essa imagem, né, que me vendiam e essa imagem que eu tinha da igreja, né? Rosana conta que a família estava arruinada, mas 7 anos depois, veja só a vida que tem. Varanda com vista para o mar, num confortável apartamento em Santos. Ela é uma dizimista, pessoa que dá parte do que tem para a igreja. Se eu doei, foi porque eu quis. Se eu ofertei, foi porque eu quis. Dízimo é um compromisso meu com Deus, é bíblico. E no caso dela, parece que a prosperidade não parou. O novo apartamento está quase pronto. É 3 vezes maior do que onde vive hoje com o marido e os 3 filhos. Hoje eu me vejo assim, como uma pessoa restaurada pelo poder de Deus. Outro que atendeu a um chamado foi Nivaldo. No dia que eu estava disposto a pular do 12º andar do prédio que eu morava, eu não sei por que eu liguei a televisão e tinha um pastor da Igreja Universal. Esse pastor da igreja, ele começou a falar comigo como se ele soubesse de tudo que eu estava passando. E não era pouca coisa, ele estava falido. Foi despejado e ficou viúvo de repente, depois que a mulher sofreu um aneurisma cerebral fulminante. Hoje, 15 anos depois, ele tem empresas em 4 estados e mais de 100 funcionários. Seria injusto também da minha parte eu começar a trabalhar, eu começar a mudar de vida e não entender que eu tinha que ajudar a obra de Deus, a Igreja Universal, para que ela também pudesse alcançar outras vidas, né? O médico Francisco Trotti ficou famoso entre as celebridades depois que desenvolveu um método novo para perder peso. Mas, insatisfeito, abandonou a medicina e virou comerciante. Depois de expandir os negócios, foi à falência e perdeu tudo. Resolveu voltar à medicina e encontrou entre os pacientes um que tinha uma história muito parecida. Aconselhado por ele, procurou um pastor da Universal. Ele falou: o senhor olhe para frente e confie em Jesus.
Deste dia em diante, o doutor Francisco reencontrou a prosperidade. Jesus me talhou para essa profissão. E eu sei que todo o talento que eu tenho provém dele e disso mergulho muito e a ele eu dedico toda o sucesso e a vitória do meu trabalho. Vitória que chegou para Claudete quando ela deixou de ser garçonete nos Estados Unidos e arriscou a sorte no ramo de alimentos. Virou uma espécie de banqueteira e já serviu até o presidente na Casa Branca. De uma maneira ou outra, Deus ajuda. Ele abre as portas, ele dá condição. E a gente está conseguindo. Medalha de ouro no PAN do Rio, Juarez dos Santos cresceu na igreja evangélica. Através do esporte conheceu o mundo, mas sabe que sem fé não teria ido a lugar nenhum. Do momento que a gente pratica a fé, né, bem praticada, bem depositada em quem você deposita, aqui fora vai ser consequência daquilo que você apresenta lá. Então, assim, tudo vem correndo na medida certa. Carlos Alberto saiu do interior do Rio Grande do Sul para arriscar a vida na capital do estado. Camila lutava contra a dependência química. Quem vê essa padaria enorme não imagina de onde a família Quadri partiu. A gente é muito feliz, a gente está completamente realizado, satisfeitos na Igreja Universal, porque foi ali que a gente encontrou uma transformação para a nossa vida. Desembargadora da Justiça do Trabalho do Pará e Amapá, Sulimar conta que, ao contrário do que muita gente imagina, a Igreja Universal não cresce sozinha. A igreja, que eu fui a primeira vez, uma igreja calorenta, pequenininha, num bairro bem humilde. Os bancos não tinha nem a luminária, era um biquinho de luz. Nesta sexta-feira, pastores e fiéis da Igreja Universal vão organizar vigília de orações durante a madrugada nos templos de todo o Brasil. Uma enquete feita hoje pelo Portal Terra pergunta o seguinte: quem tem razão na guerra entre Record e a Globo? Mais de 100 mil pessoas já votaram. Veja os números. Até agora há pouco, a Record liderava a votação com 42,30% dos votos. A Globo tinha 29,97%. 27,73% dos internautas disseram que nenhum dos dois lados tem razão. A Rede Record reafirma que não está em guerra contra ninguém. Apenas está exercendo o seu direito de defesa. E agradece a você, telespectador, pela confiança. O Jornal da Record termina aqui. Fique agora com a novela Bela a Feia. Outras informações no Fala Brasil às 8h30 da manhã. Uma boa noite. Boa noite para você.